Bom, inicialmente, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença, especialmente da doutora Marina Santa Cruz. Ela é advogada registrada no Uruguai, ela é brasileira e que, com muito gosto, eu fiz o convite para ela para a gente poder montar essa masterclass sobre residência, tributação e oportunidades no Uruguai. O Uruguai, que tem sido um destino muito atraente para brasileiros. Vamos descobrir hoje o porquê, quais são as vantagens que o Uruguai vem trazendo para brasileiros para investir, seja, enfim, para morar, e o porquê que pode ser uma grande oportunidade para advogados atuarem no cenário internacional. Como eu falei, a doutora Marina Santa Cruz é advogada formada pela Universidade de La Impresa, em Montevidéu. Ela é sócia no escritório Massa e Santa Cruz Advogados, especializada nos setores de direito trabalhista e empresarial. Ela é advogada consultiva voltada para a área civil em uma das principais empresas corretoras de seguros do Uruguai. Bom, Marina, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria que sempre que tem algum evento que envolva o Uruguai, você lembra de mim. Muito obrigada. Bom, hoje a gente vai falar sobre Uruguai. Residência, tributação, as oportunidades e, como bem dizia a Patrícia, por que que é um lugar que está tão cheio de atenção, né? Por que que está todo mundo de olhos no Uruguai? Há um bom tempo já. A gente dá para ver que no Uruguai aqui a gente tem mais ou menos um. Ele começou a chamar muito a atenção, vamos dizer que com mais intensidade a partir da pandemia. Tá? A gente tem aqui um país que ele é pequenininho, muito pequenininho, entre o Brasil e Argentina. Entre dois gigantes, a gente tem um país que não chega a 4 milhões de habitantes. Passa ano, sai ano, a população sobe, diminui, vai mudando, mas nunca nem chega nos 4 milhões. É um país que ele tem muita estabilidade jurídica, é um país que tem muita estabilidade política, entra partido, sai partido político e mais ou menos as coisas continuam sempre iguais. É um país com bastante segurança. É verdade que, como todos os lugares ao redor do globo, a gente está tendo uma espécie de degradação na situação em que as pessoas vivem, mas ainda continua sendo muito seguro. É um país que tem seus benefícios fiscais também, em comparação com a região. Agora, acho que talvez ficando um pouco atrás da Argentina em muitos pontos, mas tem muitas facilidades ainda. E é um país que tem muita facilidade, que é muito amigável e que recebe muito bem todos os estrangeiros. Além de ser muito bonito, tá? E os uruguaios são bastante simpáticos também, independente de muitas vezes levarem fama ao contrário, tá? Mas a gente vai falar aqui de vários pontos, tá? A gente tem um ponto aqui que é a residência, tá? Que é uma coisa que chega muita consulta para gente aqui no escritório. Pessoas querendo vir para o Uruguai. E aí eles mandam a consulta e falam o que, que precisa, que precisa ter para estar no Uruguai morando. Então, a gente precisa, primeiro ponto, diferenciar entre uma residência legal e uma residência fiscal. Tá? Sempre importante saber isso. É muito diferente a residência fiscal e a residência em geral no Uruguai. Ela foi muito falada no Brasil a partir, por exemplo, acho que era o dono da Nubank que estava morando em Punta del Este e falavam da economia que ele tinha tido por vir morar aqui. Tá? A residência legal, basicamente, ela pode ser resumida em um procedimento que ele é administrativo, tá? É pura e duramente administrativo. Ele visa o processo migratório das pessoas, ele vai controlar então as pessoas que vão vir morar no Uruguai. Então a gente pode ver lá que tem uma residência que vai ser definitiva, provisória ou temporária, tá? Os requisitos para uma residência, eles vão partir basicamente de uma documentação que vai ser documento de identidade, o documento de identidade a identidade e ingresso dos cônjuges também, das pessoas que pretendam vir para cá.
dos filhos também que vierem. Às vezes é meio complicado, a gente tem um pouco de dificuldade com as pessoas que vêm fazer o processo de residência, porque às vezes eles pedem a informação de ex-cônjuge, se é primeiro matrimônio, eles pedem informação do primeiro esposo, aí depois fica. Você está no segundo casamento, mas tem que estar dando identidade da primeira pessoa com quem você teve casada. Se for mais de um casamento, pior ainda. Mas são coisas que acontecem, são controles puramente administrativos, documentos, tá? Eles controlam vacinas básicas que estejam em dia, também controlam que a pessoa que venha morar no Uruguai, que esteja tramitando a residência, ela tenha meios de sobreviver. Então, por exemplo, eles vão controlar que a pessoa tenha ingressos fora do Brasil, fora do Uruguai, desculpa, fora do Uruguai, ou que ela tenha um emprego, uma forma de se manter, já seja aqui, fora do país, não importa, isso tem que ser acreditado, ou se não, que ela venha com uma reserva econômica suficiente para permanecer durante determinado tempo, sem passar nenhum tipo de necessidade, né? Então, a gente vai ter lá a definitiva. A residência definitiva vai ser basicamente da pessoa que tem o ânimo de vir para o Uruguai e permanecer no Uruguai, tá? Que vai ser o caso, por exemplo, de pessoas que vão vir sem prazo. Então, vão ser pessoas que vão trazer o seu centro de vida, vão trazer família, filhos, vão vir trabalhar, vão vir comprar casa, morar realmente aqui. Depois a gente tem uma residência legal temporária, que é das pessoas que vêm com um prazo de até 2 anos. Então, terminado esse prazo de 2 anos, a pessoa vai ter essa residência temporária finalizada, então ela vai ter duas opções. Ou ela volta para o Brasil e, ao voltar a ingressar no Uruguai, ela vai voltar como um estrangeiro. Ou se não, ela faz a progressão da sua residência para uma residência definitiva, tá? E aí depois a gente tem a provisória, que é essa uma folha de identidade que diz aí na apresentação, que ela basicamente ela serve muito para trabalhadores que vão vir por um período curto, trabalhador de temporada, por exemplo. Esse período ele pode ter um máximo de 180 dias e ele é importante, ele é necessário pelo fato de que ele vai permitir que o trabalhador ele tenha todos os direitos que vai ter também um trabalhador uruguaio. Tá? Então, ele vai ter seguro em caso de acidente, ele vai ter também, por que não, os aportes necessários para uma pensão depois a futuro, para aposentadoria. Isso dá todos os direitos para ele, tá? Que, em definitiva, em caso de que ele venha ilegalmente, ele não vai ter toda essa proteção, tá? E fora disso, menos ainda do que essa residência provisória, a gente vai ter o regime de turista, que ele vai ter um prazo de 90 dias, que pode ser prorrogável até 180 dias. Isso tá igual aqui no Brasil, né? Depois a gente vai ter a residência fiscal, que é uma residência que vem interessando muito, tá? Ela é uma residência que o que ela faz? Você vai ter a tua residência fiscal aqui, você vai ter a obrigação de declarar impostos no Uruguai, e aí tem que ter cuidado para não cometer alguns erros que a gente já vai falar mais na frente. Mas a residência fiscal, ela vai exigir alguns pontos, tá? Uma opção para obter essa residência fiscal vai ser que a pessoa que esteja pedindo esse tipo de residência, esse tipo de benefício, vá morar permaneça durante um ano, 183 dias em total, tá? Esse período ele pode ser cortado, ele não precisa ser escorrido, pode ser de repente 2 meses, volta, depois vem de volta 2 meses, sai, mas no total do ano tem que somar essa quantidade de dias, tá? A outra opção é que no Uruguai essa pessoa tenha o Centro de Interesses Econômicos ou Vitais. E aí tem umas opções a mais. A primeira opção que seria que no Uruguai esteja a base de atividades, ou seja, que aqui esteja localizada o núcleo de maior atividade dessa pessoa. Então, por exemplo, um emprego.
uma empresa, uma fonte de renda. E que essa fonte de renda seja, se essa pessoa, por exemplo, tem investimentos em muitos lugares diferentes, que esse seja o maior ponto de renda, tá? Então, que o maior volume de dinheiro que essa pessoa receba seja proveniente do Uruguai. Essa é a primeira opção. A segunda opção são os interesses vitais. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o caso que acontece muito que tem acontecido muito cada vez mais, de famílias que decidem trazer, por exemplo, os filhos para morar no Uruguai e os filhos ficam fixos no Uruguai e os pais vão e vêm. E trabalham fora e vêm e vão, voltam todo o tempo, mas a base, o centro, ou seja, esse centro de vida mesmo, está no Uruguai. Acontece muito. Fica a esposa com os filhos, o esposo com os filhos sozinhos. Mas essa referência, essa base vai estar aqui. E a última opção é a de interesses econômicos. Então, aí você vai ter pessoas que vão ser obrigadas a vir para o Uruguai fazer investimentos. Tá? Uma opção de investimentos é investimentos imóveis. Essa medida, ela é feita a partir de 15 milhões de unidades indexadas. A unidade indexada é uma medida como uma moeda interna que existe no Uruguai, que ela basicamente o que faz é acompanhar a inflação. Então, esse é um valor que vai sendo atualizado constantemente. Hoje em dia, ela ronda mais ou menos 1.700.000 dólares. Esse valor pode subir, vai variar, tá? Mas atualmente está nessa base. Outra opção é que essa pessoa venha fazer investimento em empresas uruguaias, já seja em forma direta ou forma indireta. Mas são essas as opções para uma residência fiscal, tá? Então, quando a gente fala de residência fiscal, a gente vai ter vários Certo. benefícios que são os que chamam as pessoas para virem para cá. Uma delas é chamada Tax Holiday, que é exoneração de impostos durante um período determinado. Esse período estava em 10 anos, agora teve uma redução, dentro de pouquinho tempo vai terminar esse benefício, mas ele ainda existe, tá? Então, é uma coisa que atrai muitíssimo as pessoas. Porque exoneração de impostos, acho que todo mundo gosta, né? Depois, a segunda opção que a gente vai ter de benefícios é a escolha de tributos, a forma em que a pessoa vai pagar os seus impostos. Então, a gente tem o IRNR e o IRPF, que é o imposto à pessoa física. E aí a pessoa, dependendo dos valores e tudo mais, vai encontrar junto com o contador, avaliando tudo, dependendo dos valores, vai ter que ver qual que é a forma mais benéfica para fazer essa tributação. E depois, o outro ponto, que não é nada menor, é que o Uruguai ele tributa unicamente os bens, ou seja, o patrimônio que é gerado, ou seja, que existe no Uruguai. Então, vão ser tributados no Uruguai as rendas que sejam geradas no Uruguai a partir de empresas uruguaias, ou se não, a única opção que existe de tributação de renda no exterior é, por exemplo, de investimento em empresas, ações, o que for, que os dividendos os dividendos eles sejam gerados e recebidos no Uruguai. Então, se eu for cobrar um dividendo no Uruguai, eu vou pagar impostos por essa ação. Mas, se não, se eu receber em outro país, eu não vou pagar, tá? Então, aí é importante ter essa declaração, porque aí tem que cuidar de não existir, por exemplo, o risco de que tenha a pessoa, por exemplo, uma dupla residência e correr o risco, por exemplo, de ter uma dupla tributação, tá? Mas esse é um ponto bastante interessante que tem da forma de tributar no Uruguai, que é unicamente a renda uruguaia é a que vai ser tributada, tá? Depois, as formas de operação. As pessoas aqui elas vão poder vir operar, já seja como forma de pessoa física ou através de pessoas jurídicas, tá? Empresas. A mais comum, a mais famosa é a sociedade anônima, que através de uma modificação na lei, ultimamente, ela migrou para SaaS, que é a mesma coisa que uma sociedade anônima, mas com uma forma de constituição um pouco mais fácil, que é a sociedade anônima, tá? É uma sociedade anônima simplificada. Basicamente, essa é realmente simplificada, ou seja, ela faz jus ao nome.
Existem alguns benefícios pontuais, mas é basicamente isso, tá? Depois, o que eu tinha dito antes, atenção para a dupla tributação, tá? Isso é muito importante, isso é um ponto que faz com que seja necessário, essencial, ter sempre um assessoramento de como vai ser feita essa migração, para poder fazer o planejamento de forma correta, tá? Isso fundamental. Então, claro, o risco ao não fazer esse planejamento em forma correta sempre vai ser a perda de benefícios. Aqui eu pulei para documentos do Brasil, mas já aproveitando que a gente estava falando sobre sociedades, os brasileiros eles podem vir e abrir sociedades no Uruguai sem nenhum tipo de problema. Sim, é feito no Uruguai um controle que é um pouco maior do que era antes sobre o ingresso dos bens, o patrimônio, a forma de obtenção dos valores que vão ser trazidos para o Uruguai, porque para quem não sabe, há alguns anos atrás o Uruguai ainda era parte da lista de países que eram considerados paraíso fiscal. Então, acho que um pouco da fama ficou, mas não, ele já foi retirado dessa lista, graças a uma série de controles que são feitas atualmente nas sociedades anônimas. Então, por exemplo, a sociedade anônima ela era muito usada para trazer fundos do exterior e que esses fundos fossem perdidos sem poder fazer nenhum tipo de rastreamento nem nada. Então, por exemplo, na atualização da legislação, é obrigatório, por exemplo, que o Banco Central ele tenha sempre a relação do beneficiário final das sociedades, de uma ação, de uma sociedade anônima. Então, por exemplo, se a gente tiver uma sociedade anônima que vai ter uma sociedade panamenha, por exemplo, a gente vai ter que ter a sociedade panamenha lá na ponta e depois a gente vai ter que ter a pessoa física. Sempre vai terminar em uma pessoa física. Essa informação está guardada no Banco Central, tá? Depois, outro ponto importante que a gente ia falar na conversa de hoje, né? Na aula de hoje. O Brasil faz parte do Acordo da Haia. O Uruguai também. Então, a gente sempre vai ter a facilidade de que os documentos que venham para o Uruguai, já seja para esses procedimentos de residência, ou para o procedimento de abertura de empresas, ou para qualquer outro procedimento judicial a futuro, a gente vai ter sempre o acordo da AIA que vai valer. Tá? Então, a apostila para os documentos que vierem do Brasil. Dependendo do caso, existem alguns pontos muito que são únicos em que não vai ser necessária a tradução desses documentos. Por exemplo, na reválida de título universitário. É um exemplo, é uma exceção, tá? Em todos os outros processos vai ser necessária a tradução dos documentos, sempre, tá? Depois, uma diferença muito importante que é bastante complicada às vezes de explicar. No Brasil, no Uruguai a gente não tem cartório, então de repente, procedimentos com documentos que são muito mais fáceis e muito mais rápidos de fazer no Brasil. Que você vai até um cartório, faz uma autenticação, você assina um contrato, você faz uma compra-venda de alguma coisa. Aqui você sempre vai terminar com um escrivão. O escrivão é um profissional que ele faz uma faculdade que nem nós, começa a faculdade, ela começa em comum com a faculdade de direito, até que em um determinado ponto essa carreira ela é dividida. Então, por um lado, a gente continua a carreira de direito e no final por outro lado continuam os escrivãos. São os últimos 2 anos da carreira que elas não se tocam. Todo o resto é em comum. O escrivão, o que ele vai fazer é basicamente dar fé pública de todos os documentos e todos os atos. Então, reconhecimento de assinatura, cópia certificada, compra-venda, procurações, são feitas com o escrivão, tá? Isso é muito importante. O que é importante ter em conta nesse ponto, até mesmo primeiro, para a gente, né? Quando a gente vai fazer algum negócio e ter atenção, e também para passar para o cliente. Sempre vai gerar um custo extra, que provavelmente seja, eu realmente desconheço os custos do Brasil, mas provavelmente seja um custo bastante mais elevado do que o custo que você teria num cartório, tá?
O escrivão ele vai atuar, ele vai cobrar a partir de um arancel, que é, ele não é ele quem escolhe o valor, esse monto está fixo, tá? Mas sempre vai terminar aí. Então é importante. Por exemplo, uma procuração que venha do Brasil para cá. Essa procuração ela vai ter que ser apostilada no Brasil, enviada para o Uruguai. No Uruguai, essa procuração vai ter que ser traduzida por um tradutor público habilitado pelo Uruguai. Então, por isso também não pode vir traduzida já. E aí, depois de feita essa tradução, essa procuração vai ter que ser protocolada por um escrivão. Então, o escrivão ele vai ter que fazer tudo de volta e inserir no protocolo dele. E finalmente, aí sim, essa procuração vai ter valor no Uruguai, tá? Depois, outra diferença muito importante que às vezes é complicada de falar com os colegas do Brasil, de explicar, que os processos no Uruguai eles não são digitalizados. Isso é uma coisa muito importante também que acho que é interessante dos advogados no Brasil terem em conta, que vai facilitar a ponte com o cliente no Brasil, que é essa diferença de acesso, tá? Por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar para vocês. Aqui eu tinha o site. Acho que está aparecendo o site do Poder Judicial. Aqui vocês têm, por exemplo, para vocês verem, o site no qual a gente vai fazer o segmento dos processos, tá? Então a gente tem aqui, eu coloquei o número de expediente aqui no IUE, tem um número. Esse é um pedido de conciliação que eu fiz recentemente, tá? Então a gente vai ver que vocês não vão ver, por exemplo, a petição inicial. Então não vai dar para fazer todo esse segmento muito detalhado do que foi pedido, nem nada. Aqui a gente não vai ter nenhuma atuação protocolada pela parte contrária, porque é uma conciliação. Mas caso haja, a gente não vai conseguir ver a peça protocolada por eles. A gente vai ter que ir até o juizado e retirar a cópia, tá? Quando a gente faz o ingresso do expediente, o Poder Judicial, ele dá para a gente uma constância de ingresso, aí depois ele gera uma carátula, que vai ter toda a individualização, o juizado para o qual vai, as partes, e o número, o IUE, que é o número do processo, tá? E depois a gente vai ter que pegar isso daqui e vai ter que ir até o fórum, até o juizado, para protocolar isso. E depois que a gente protocola, a gente vai receber um carimbo da sede com a data, o horário de protocolação, de quem foi protocolado e os documentos que estavam acompanhando esse pedido, tá? E aí depois, vocês vão ver que aqui, dia 27 de março, ele subiu para despacho. E aí, dia 7 de abril, a gente teve o decreto, que é basicamente a data de audiência que a gente vai ter. Então, eu acho que está bastante diferente do que são os processos no Brasil, né? A forma de acompanhar os processos. Então, muitas vezes acontece que os colegas do Brasil, eles querem ver, eles pedem a cópia digitalizada do processo. Não existe. A cópia digitalizada do processo é tudo escaneado ou fotos diretamente dos expedientes, que são basicamente todas os escritos, eles são costurados, literalmente costurados à mão por um funcionário, tá? É só uma coisa bastante diferente, não sei se uma coisa mais ilustrativa para vocês, tá? Mas é isso. Isso era o que eu queria falar para vocês hoje. Espero que eu não tenha falado muito rápido e que tenha ficado claro. E se tiver algum tipo de dúvida ou alguma coisa, acho que dá para abrir, né? Para ver se tem alguma pergunta de alguém. Com certeza, Marina, muito, muito bacana essas explicações e muito curiosas as diferenças, né, do Brasil com o Uruguai. A É gente vê o muito, quanto que o Brasil é avançado, né? Impressionante, realmente, nosso. realmente. Para quem fala que o Brasil está atrás, nesses pontos,
É para valorizar. É para valorizar, realmente. Bom, pessoal, então se alguém tem alguma dúvida, esse espaço aqui, querem aproveitar, a doutora Marina, ela fica aqui à disposição para esclarecer algumas dúvidas. Se alguém quiser falar, fique à vontade, é só abrir o microfone. Bom, acho que o pessoal, de repente, pode ser que. Ah, já colocaram aqui no chat. Você consegue ler? Não, Quais quais as demandas que mais você atua, Marina? bom, aqui no Uruguai eu me dedico especificamente a tudo que é trabalhista, empresarial. A gente trabalha muito com empresas, assessorando, e também, bom, civil, né? São as principais áreas. Isso. A doutora Marina, ela atua, ela faz bastante ponte no Uruguai, então, parcerias, enfim, é um ponto bem bacana. De repente, pode ser que seja um serviço legal, interessante de vocês oferecerem no escritório de vocês. Exato. Ah, Aqui no Uruguai, aqui qualquer coisa, as áreas nas quais eu não atuo, tem colegas que atuam no escritório, a gente já tem estudo. Eu especificamente nessas áreas. a Elisa que falou, sim, achei bem interessante, com E certeza. uma outra coisa que vem muito, que tem muitos colegas procurando do Brasil sempre, que isso também a gente faz no escritório, através de gestores, que é o envio de documentos, tá? Então, isso é uma coisa que acontece muito, muitos documentos de certidões de nascimento, de defunção, de pessoas que estavam aqui no Uruguai, nasceram, morreram há 1800 e sei lá quanto, e a gente tem que fazer a procura. E aí, o que tem uma coisa que é bastante interessante ter em conta, que às vezes não é tão rápido encontrar esses documentos, porque aqui tudo fica no registro. As certidões de nascimento, defunção, casamento, elas estão registradas no registro geral, tá? Que é quem faz todo o controle desses documentos em especial. Então, aí a gente vai ter, por exemplo, se for alguma coisa que a gente não tem muita informação, a gente tem que ir até o departamento no qual aconteceu o nascimento, ou a defunção, ou o casamento, e fazer uma procura manual em um livro gigante. Mas então, quanto mais informação, por exemplo, se pedirem a algum cliente de vocês uma certidão, pedir exatamente o lugar, o departamento no qual ocorreu o acontecimento, a data, nome, quanto mais completo, melhor. Às vezes acontece muito, que eu acredito que no Brasil também acontece, de estrangeiros que vieram para cá há muitos anos, então italianos e tudo mais, que são atualizadas as formas de escrever. Então, por exemplo, as pessoas vêm com uma certidão da Itália em que o nome é escrito com GN, sei lá, por exemplo, e depois aqui ela transforma em N, que é essa N com tio em cima. Então, ter todas essas opções presentes, tá? Que às vezes não é tão fácil nem tão rápido. Com certeza. Hum. O Zico está perguntando qual seria o seu contato. De repente, você pode deixar disponíveis suas redes sociais, o site do seu escritório, quem quiser entrar em contato. Claro, o Instagram acho que é o mais fácil de usar, né? Hoje em dia, que é Mari Castani, que é a N, Mari Castani. E aí lá vocês mandam mensagem e eu respondo. Maravilha. Essa é Ah, uma coisa que acontece muito com os brasileiros quando a gente vem para cá, que no Brasil a gente usa o segundo sobrenome. Então, no Brasil eu sou Marina Castanher, mas aqui eu sou Marina Santa Cruz, porque aqui no Uruguai é usado o primeiro sobrenome. Por bem exemplo, é uma curioso. diferença que muitas pessoas sentem também. Sim, sim, bem curioso. A Tem inter... Elisa colocou aqui: eu trabalho com buscas de documentos, nascimento, casamento português, brasileiro, genealogia. Trabalhei em cartório de registro civil e já fiz muitas buscas em livros. Ah, quando ela sentir saudade dos livros, sobe para cá. Muito bom. Sobe para cá que aqui ainda tem.
As certidões atualizadas, as de agora, para não ficar que não tem nenhum tipo de evolução, elas são digitais agora. Então, as de agora é só abrir no site do registro, colocar as informações e elas descarregam fácil. Mas as anteriores, isso a gente está falando do ano 2020. Nossa, super recente. Super recente, super recente. A digitalização no Uruguai ela foi muito forçada a partir da pandemia. Então tem muitas coisas que avançaram graças à pandemia e unicamente pela pandemia. Porque senão antes era, eu sempre brinco que o Uruguai ele é as coisas aqui elas funcionam em forma analógica e funcionam em forma analógica. Antes era pior. Antes era pior. Porque agora, por exemplo, esse ingresso que a gente faz aqui dos expedientes, que a gente faz no site, a gente tinha que fazer diretamente numa oficina do Poder Judicial. A gente ia com os documentos, tinha um funcionário que olhava e tirava as informações e ele mesmo fazia a distribuição para gente. Gente, você falando, eu tô me lembrando da minha época de faculdade, isso, olha, lá 2000 e comecinho ali dos anos 2000, sabe? Sim, E bom, aí, isso oi? aconteceu aqui com a pandemia. A pandemia foi em 2020 e vamos dizer que começou aí obrigado, assim, em forma forçada, porque a gente ficou sem ter como fazer as coisas, né? Ou seja, 2021 acho que foi que começou essa distribuição eletrônica de expedientes, porque a gente ficou super trancado, né? A gente não conseguia fazer nada. Pois é. Era tudo muito mais lento do que antes. A Ana Carolina está perguntando: Olá, como é o processo de inscrever na Ordem do Uruguai tendo a OAB? Há algum acordo ou faz uma prova de equivalência? E no setor de imigração, estrangeiros no Uruguai, regularização? Obrigada, já estou seguindo no Instagram. O Uruguai não tem ordem de advogados, tá? A gente não tem ordem de advogados aqui. Todo o processo, vocês vão ver, por exemplo, se vocês procurarem colégio de advogados, existe o colégio de advogados que ele funciona basicamente assim para simplificar muito a função, tá? Ou seja, para simplificar muito, muito, como se fosse uma espécie de grêmio de advogados. Eles dão suporte para os advogados, sim, a gente pode recorrer se a gente quiser, tem cursos de atualização, tem apoios, de repente, sei lá, alguma coisa que afete, de repente, os advogados, eles vão fazer alguma coisa, não muito mais fazem, mas é basicamente isso. A maioria dos advogados no Uruguai nem são inscritos no colégio de advogados. Ou seja, eu, por exemplo, não sou parte do colégio de advogados. Aqui você é habilitado, você se recebe, você se forma, e aí o diploma ele vai ser emitido pela universidade, sim, na qual você estudou, e quem vai habilitar a sua assinatura finalmente como advogado vai ser a Corte de Justiça, que é quem controla todos os advogados e os escrivãos. Então vai ser a corte quem vai te dar o número de matrícula e vai ser também a corte quem vai, de repente, se você cometer algum tipo de crime, alguma coisa acontecer que você tenha como consequência uma sanção, um castigo que diga você fica inabilitado para o exercício, vai ser a corte quem vai decidir isso, vão ser os ministros de justiça, que é o órgão máximo, ou seja, o nível máximo que a gente tem também seria como a nossa terceira instância aqui. Então tem essa mistura também. É, então a gente não tem colégio de advogados. O que pode acontecer, sim, se você vier formado do Brasil com habilitação da OAB e tudo mais, você pode trabalhar de repente como assessor no escritório, mas você não vai poder assinar como advogado, tá? O que vai ser sim necessário para poder assinar e poder ser habilitado realmente como advogado para exercer no Uruguai vai ser o processo de reválida. O processo de reválida ele não é curto, é um processo longo. Existem um monte de acordos, convênios com diversos países, mas o direito é uma profissão que ela é meio ingrata em si, pela questão de que a gente é formado para atuar no país do qual a gente estuda realmente. Uhum. Então, por exemplo, se a gente comparar Brasil e Uruguai, a estrutura é completamente diferente, a forma de processo é completamente diferente.
Então você vai trazer a sua escolaridade, você vai trazer o programa da sua faculdade, todo, com tudo detalhado, tudo, o diploma assinado. É, e aí você vai ter que fazer sim o processo de reválida. O processo de reválida ele vai ser feito através do Ministério de Educação e Cultura, tá? A própria faculdade vai ser a que vai decidir, vai tirar a conclusão de quais são as matérias que vão ser revalidadas e sempre vai ter alguma matéria que vocês vão ser obrigados a cursar. Se a gente for, por exemplo, para a base pura e dura do que é o direito processal, do que é o direito constitucional, o direito administrativo, são coisas que não têm nada a ver com o Brasil. São coisas completamente opostas. Então, vai ser sim necessário, eu acho uma coisa que vai demorar um aninho, dois para revalidar. Tá? E outra coisa tem em conta, pelo menos na época que eu me formei, agora eu não sei se continua igual, deve continuar igual. Você se forma e até que você finalmente você jura o seu diploma na corte, vão passar uns 6 meses. Então você vai ficar 6 meses no limbo em que você vai ter um diploma, mas você não vai poder usar. Bastante curioso. É, fica aí essa férias. Sim. Mas então, por isso que é importante, né, a gente trabalhar com parcerias. O direito internacional, ele justamente nos proporciona isso, a gente Uhum. conhecer outros advogados, entender minimamente como que funciona o sistema judiciário daquele local e a Ex- gente atuar em parceria com um especialista, né? Exato, exatamente. Outra coisa que tem tido muita procura também no Uruguai, que a gente atua aqui no escritório, é em processos de inventário, sucessões. Processos sucessórios, existem, claro, cada vez mais pessoas vindo para o Uruguai, cada vez mais pessoas falecendo no Uruguai e deixando patrimônio aqui. Então, se a gente vai para o direito internacional, em cada lugar em que existem bens, tem que ser aberto um processo de sucessão. Então, aqui tem tido muitos processos, tá? Diferença muito importante para os colegas do Brasil. No Uruguai não existe um inventariante, quem abre o inventário não é quem controla o inventário, tá? Isso vai ser, não existe essa corrida aqui. Todos os herdeiros eles têm o mesmo direito no processo, eles têm a mesma participação no processo e o mesmo direito de opinião e de intervenção no processo, tá? Isso é muito importante. E outra coisa, quando a gente fala de inventário no Uruguai, a gente fala de literalmente um inventário, não do processo de inventário. Durante o processo de sucessão, a gente tem uma audiência que se chama inventário, que ela pode ser pedida pelas partes, não obrigatória, é a pedido de parte, e é feito um inventário de todos os bens que existem nesse acervo sucessório e que vão integrar o processo. Tá? Então, existe também essa confusão, às vezes, que aqui a gente diz, não, porque a gente tem audiência de inventário e fica essa coisa de, mas é o inventário. Não é inventário. Sim, muito bom. Olha, a Elisa está perguntando se tem procura por cidadania uruguaia. Tem muita procura por cidadania uruguaia. Tem muita procura. Tem muitas pessoas querendo vir para cá. Brasileiros, sempre brasileiros têm. Tem a vantagem, né, de que é perto, é um lugar que você está 1 hora e meia de avião, se chega no sul do Brasil, pelo menos. Tem muito europeu e americano vindo agora. Muitíssimo. Maravilha. Bom, gente, eu acho que é isso. Doutora Marina, muito obrigada pela sua presença. Esclareceu diversas dúvidas aqui do pessoal. Não, Tivemos uma obrigada a você. participação ativa. Já deixei aqui o seu contato, coloquei o seu Instagram. Então, se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato diretamente com a doutora Marina. Eu também aqui estou à disposição. Tá ok? Pessoal, uma boa noite para vocês, uma excelente semana e até a próxima. Boa noite. Boa noite, Tchau. tchau, Boa tchau. noite. Tchau.